Hoje o tema é super importante e eu já queria começar com um número que chama muito a atenção. No Brasil, atualmente, mais de 170 mil pessoas fazem diálise. E só em 2024, mais de 52 mil brasileiros começaram esse tratamento. Isso significa que a doença renal grave está crescendo no nosso país. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é: quem são essas pessoas? Por que elas chegaram à diálise? E será que isso poderia ser evitado em muitos casos? Hoje eu quero te mostrar um mapa da diálise no Brasil. Deixa eu tirar as notificações aqui que eu não aguento mais. Bu. Misericórdia, Senhor. Mole um negócio desse, rapaz. Parece que nunca viu ninguém. Vou botar aqui, não perturbe. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esses dados vêm do Censo Nacional de Diálise, realizado todos os anos pela Sociedade Brasileira de Nefrologia. As clínicas de diálise do país informam quantos pacientes estão em tratamento, quais são as principais causas da doença e como esse tratamento está distribuído pelo Brasil. Quando a gente olha... não acredito. Ô, vida, rapaz... Como é não perturbe aqui, meu amigo? Pronto, não perturbe. Mole, tem que ir embora já aqui, meu irmão. E quando a gente olha para esses números, algumas coisas ficam muito claras. A diálise é um tratamento extremamente importante, mas também revela um problema enorme de saúde pública. Aliás, gente, se você acha importante falar sobre esse tema, saúde dos rins, de forma clara e baseado em dados reais do Brasil, deixa o like no vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Quanto mais gente souber disso, mais vidas podem ser impactadas, podem ser prevenidas com essas informações. Então, pessoal, quantas pessoas fazem diálise no Brasil? Hoje, aproximadamente, acima de 170 mil, 172 mil pessoas elas fazem diálise. E apenas no último ano, mais de 52 mil pessoas começaram o tratamento. Isso significa que, para cada 1 milhão de habitantes, cerca de 812 pessoas estão em diálise. E é um dado que preocupa bastante. Em apenas um ano, houve um aumento de quase 10% no número de pacientes. Ou seja, a doença renal crônica está crescendo rapidamente. E quem é que paga pela diálise? Muita gente acredita que a diálise é feita principalmente em hospitais privados, mas a realidade é outra. Entre 79% e 81% dos pacientes já fazem diálise pelo SUS. Cerca de 20% utilizam planos de saúde. Ou seja, a grande maioria desse tratamento é financiada pelo Sistema Único Público de Saúde. Isso mostra o tamanho do impacto que a doença renal tem no sistema de saúde do país. A gente fica muito triste quando vê muitos pacientes esperando vaga de diálise e não conseguem receber alta rápido por conta dessa dificuldade, tá? Agora eu quero saber de você. Você conhece alguém que faz diálise aqui no Brasil? Um familiar, amigo, um conhecido? Conta aqui nos comentários, porque muitas vezes a gente só entende o peso dessa doença quando ela aparece perto da gente, uma pessoa que tem uma relação afetiva importante, tá? As regiões do Brasil, elas não são afetadas de forma igualitária em relação a pacientes que fazem diálise. Existem diferenças importantes entre essas regiões, tá? A região Sudeste, Sul, Centro-Oeste tem até 35% a 40% mais pacientes em diálise do que a região Norte e Nordeste, que é a nossa região. Mas isso não significa necessariamente que ali existem mais casos de doença. Isso pode refletir um melhor acesso ao tratamento, um diagnóstico mais precoce e diferenças socioeconômicas que existem entre as regiões do Brasil, um país continental. Em outras palavras,
Em alguns lugares, a doença pode estar menos diagnosticada e menos tratada. E esse é o objetivo nosso, de reduzir essas disparidades, inclusive regionais, tá? E o que é que causa a doença renal no Brasil? Aqui aparece um dado muito importante, pessoal. As duas principais causas de doença renal no Brasil, a gente bate aqui no RinTube, é a hipertensão arterial, cerca de 30% dos casos, diabetes, o outro 30% dos casos. Junto, essas duas doenças são responsáveis por 60% dos pacientes que chegam à diálise, mais da metade. E aqui vai um ponto fundamental. Em muitos casos, hipertensão, diabetes poderiam ser controladas. Poderia evitar o dano de um órgão muito importante como os rins, certo? Mas eu queria te fazer uma pergunta rápida. Como é que você sabe se sua pressão arterial está alta ou baixa? Agora deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você sabe como está a sua pressão arterial hoje? Aferiu a pressão nos últimos meses, semanas? E sua glicemia, sua glicose no sangue? Muita gente só descobre que tem doença renal quando a doença já está avançada, quando a hipertensão causou lesão. Não seja uma dessas pessoas, certo? Existem dados que preocupam na diálise? Existem. Mesmo entre quem já faz diálise, alguns números chamam a atenção. No último levantamento, 31% dos pacientes tinham anemia, 33% tinham fósforo alto, 24% tinham uma diálise insuficiente, a dose não era aquela que o médico prescrevia, não conseguia chegar à dose que se almejava, tá? 20% tem potássio elevado, e isso mostra uma coisa também importante, não basta fazer diálise, é preciso fazer uma diálise bem feita e bem acompanhada, porque a doença renal é uma doença muito complexa, tá? Existem tipos de diálise, existe. Hoje no Brasil, a grande maioria dos pacientes fazem hemodiálise. Em geral, 87% das pessoas fazem diálise, 7% fazem hemodiafiltração. É como se fosse um tipo de diálise mais aprofundada, de melhor qualidade. E 5,5% faz diálise peritoneal. A diálise peritoneal ainda é pouco utilizada e necessitava de um maior investimento para que a gente tivesse uma diálise mais desenvolvida em relação, e um maior número, né, de diálise peritoneal aqui no Brasil. Gente, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente explica a saúde renal de forma clara, baseada em ciência e dados reais, se inscreve aqui no canal. Aqui no RinTube eu disse, a ideia é justamente transformar a informação médica em algo útil para a vida real, né, das pessoas. Em relação também à mortalidade, queria falar um pouquinho, um dado super importante. A taxa anual estimada entre as pessoas que fazem diálise de mortalidade, né, é em torno de 16,5% ao ano. Tá? Esse número mostra que a doença renal crônica é uma doença grave. Ao final de um ano, a mortalidade é alta. Tá? Por isso, o diagnóstico precoce faz muita diferença, salva vidas. Né? A parte mais importante, gente, é a prevenção, mas existe uma boa notícia. Muitas causas de doença renal podem ser evitadas, podem ser controladas. Tá? A doença renal, quando ela começa, ela não tem cura, mas ela pode ser postergada para estágios finais, certo? A gente precisa controlar a pressão, controlar a diabetes, precisa fazer um exame simples de urina, de sangue e fazer um acompanhamento médico regular. Ou seja, gente, prevenir ainda é o melhor tratamento. Se você tem alguma dúvida sobre rins, diálise, prevenção de doença renal, deixa aqui sua pergunta, coloca aqui nos comentários. Eu sempre olho os comentários para trazer novos temas para os próximos vídeos. Os números de diálise no Brasil, eles são impressionantes mesmo, certo? Mas eles também mostram algo muito importante. Se a gente investir mais em prevenção, diagnóstico precoce, controle de doenças como diabetes, hipertensão, muitos casos podem ser evitados e a gente consegue reduzir esse número crescente de pessoas com doença renal. Isso significa, então, gente, menos pessoas em diálise, mais qualidade de vida para a nossa população, tá bom? Te vejo no próximo vídeo aqui no RinTube.